Olá, eu sou a Luana Batista dos Santos, da turma Luiz Paulo da Moita Lopes, do 7º módulo. Este vídeo foi gravado no dia 8/12/2025, referente à disciplina Cultura Lusófona. O país escolhido para desenvolver esse trabalho foi Moçambique. A colonização de Moçambique iniciou no século XVI, em 1505. Os portugueses estabeleceram um posto comercial em Sofala, iniciando a exploração e a colonização. Ao longo dos séculos, os portugueses expandiram seu controle sobre o interior, enfrentando resistência nos grupos locais. A colonização foi marcada por exploração econômica, principalmente na extração de recursos como marfim e açúcar. Então, essa colonização foi uma dos controles que tiveram sobre Moçambique, e foi essa dificuldade que Moçambique enfrentou durante esse período. Sobre o sistema de trabalho forçado, os colonizadores impuseram sistemas de trabalho forçado, como a escravidão, e isso acabou impactando as comunidades locais de Moçambique. E aí eles lutaram por independência, e a partir do século da década de 1960 surgiu os movimentos de resistência, como a Frelimo, que lutaram contra o colonismo. A independência de Moçambique, que Moçambique conquistou, foi dia 25 de junho de 1975, após uma longa luta, né, sobre enfrentar esses desafios significativos, as guerras civis. Eles conseguiram a tão sonhada independência. Então, foi no dia 25 de junho de 1975. A colonização afetou a cultura econômica, a identidade e a sociedade moçambicana. Então, essa colonização não foi boa para Moçambique. Atrapalhou o desenvolvimento das sociedades, do povo que lá morava, e foi um momento muito difícil para que Moçambique conseguisse desenvolver o seu trabalho, até por conta dessa escravidão que os colonizadores trouxeram para o país. Sobre a formação linguística de Moçambique, é o português. A língua, tem várias outras línguas nativas em Moçambique, mas a principal língua é o português. As línguas nativas abrigam uma rica variedade de línguas africanas, das famílias Bantu, como a Xangana, a Makua e o Sena. Essas línguas são faladas por diferentes grupos étnicos e refletem a diversidade do país. Os desafios que esse país enfrentou em relação à língua foi a preservação das línguas nativas, como a urbanização e a predominância do português, que podem diminuir essas línguas por conta dessa urbanização, né, da língua portuguesa. Moçambique conta com uma grande diversidade étnica, cada um com suas tradições e costumes. Então, dentro de Moçambique, existem várias línguas faladas e existem várias tradições dentro desse país. A principal língua é o português, mas existem várias outras línguas nativas e os seus costumes e tradições de cada povo que lá vive. A música e a dança são vibrantes, com estilos como marrabenta e timbila. São danças realizadas em celebrações e rituais. Então, todas as vezes que esses povos se reúnem, para fazer essas celebrações, eles dançam, né, eles apresentam essa dança, né, a marrabenta e o timbila, que são rituais já que fazem parte do país de Moçambique. Em relação ao artesanato moçambicano, produz tecidos, cerâmicas e esculturas em madeiras, que são valorizados localmente e internacionalmente. Então, Moçambique é conhecido na região por esse artesanato, mas também é conhecido fora de Moçambique, porque é algo que é muito valorizado nessa cultura moçambicana. Em relação à religião,
de Moçambique, a maioria da população é cristã. Porém, tem algumas práticas tradicionais e influências islâmicas nas regiões costeiras. Então, mas a maioria do povo é cristão. Sobre a literatura, aponta autores como Mia Couto e José Craveirinha, que eles exploram a identidade moçambicana, contribuindo para a cultura lusofona. Então, esses autores, eles demonstram como Moçambique conseguiu essa independência, quais as línguas faladas em Moçambique, de que forma Moçambique chegou e enfrentou todos os desafios que, né, aparentemente, sobre a escravidão, como Moçambique superou todos esses desafios. São autores que vêm contribuir para a cultura lusofona, mostrar de que maneira Moçambique vivia e como está vivendo nos dias atuais. Sobre a culinária de Moçambique, é rica de diversidade, diversificada, refletindo influências africanas. Então, tem influências africanas, tem influências portuguesas e tem influências árabes. Então, em Moçambique tem várias, né? Essas três que foi citadas, africanos, portugueses e árabes, são quem influenciou na culinária do país. Chima é uma polenta feita de farinha de milho, que é um dos pratos principais desse país. Também eles têm frango à zambiziana, que é um frango marinado e grelhado. Como é um país que dispõe da pesca, né? Eles são muito elogiados pela pesca. Um dos pratos também principais são os frutos do mar, como camarões, lulas. São pratos que o país, as pessoas se orgulham pelo fato dessa pesca, desse os temperos também, né, são outro ponto principal desse país, como o molho picante de piriri e o alho. Então, a comida de Moçambique, ela é muito temperada, porque esses temperos são feitos no país. Então, é outro orgulho que eles têm desse país por usar diversidades de temperos. Também ainda falando sobre a culinária, a culinária portuguesa também influenciou em alguns pratos, como o bacalhau e a feijoada. Em relação à bebida do país, eles têm a cerveja, mas também produzem sucos, refrigerantes, que são também pontos principais da culinária de Moçambique. A culinária é influenciada por ingredientes como matapá, que são folhas de mandioca, que também é um prato muito conhecido no país, e, como foi citado, o peixe grelhado também é um prato que Moçambique dispõe. Pelo fato da pesca, né? É um país que se orgulha de fazer pratos que venham da pesca, por isso são pratos muito conhecidos em Moçambique. Esse foi o meu trabalho de hoje. Foi um pouco sobre a cultura de Moçambique, sobre a literatura de Moçambique, como Moçambique conseguiu essa independência, de que forma Moçambique enfrentou esses desafios até poder se tornar o país que ele é hoje, superando a escravidão, superando a colonização, e essa mudança, né, de alguns colonizadores quererem mudar a língua de Moçambique, né, as línguas nativas, porque a língua principal é o português, mas alguns colonizadores quererem mudar por conta da urbanização, quererem que todos falassem só português. Então, esse foi um pouco do trabalho, demonstrando alguns pontos sobre Moçambique. Muito obrigada
e até mais.